tinha muitos encontros específicos para oração, para a busca do Espírito Santo mesmo. Então, como a gente já estava trabalhando com uma peça que é baseada em algum texto bíblico, né? Então, a gente já... Primeira coisa, quando a gente ia estudar a peça e debater texto, a gente já debatia o texto discutindo o que a gente entendeu daquele texto na Bíblia. Então, como o texto das peças era extraídos dali, né? Então, a gente já fazia ali um estudo mesmo sobre cada fala. Então, cada fala, ela estava num ponto específico lá da Bíblia e a gente fazia um estudo sobre essa fala, sobre essas falas. Então, acabava que o nosso roteiro de peça era um roteiro com, sei lá, 30 páginas. Então, a gente tinha que saber todo o contexto da peça, né? Então, a gente fazia os estudos, e tinha esses momentos de debate, de discussões. Então, geralmente era assim, a gente chegava lá para ensaiar 2 horas da tarde, encerrava às 5, fazia um lanche, e aí, né, a gente ia para esse momento de oração. E aí ele ia até a hora que o Espírito Santo continuasse conduzindo. Né? Era fantástico. E por você estar o tempo inteiro fazendo apresentações fora, você está o tempo inteiro se dedicando para aquela apresentação. Então, você está ali orando pelas pessoas que vão estar recebendo aquela palavra, você está jejuando por aquele momento ali, porque, cara, você tá o tempo inteiro combatendo o mal ali através de uma apresentação. Então, cara, o diabo ficava furioso tentando destruir tudo que a gente criava. Toda apresentação tinha um problema que a gente tinha que sanar e era notório que a gente estava ali numa batalha espiritual mesmo. Então, quando a gente sentia uma despreparação de alguém, a gente sentia ainda mais esse peso. Então, a gente tinha que estar o tempo inteiro com essa busca em dia, porque a gente sabia que se a gente estivesse fraquejando, a luta no dia da apresentação ia ser muito maior. Então, agora, de experiência, assim, tem N experiências. Uma delas foi na apresentação lá de Juiz de Fora. A gente foi para Juiz de Fora, lá tem algumas igrejas metodistas, a gente foi a convite de um pastor, né, que inclusive ele até foi pastor aqui de Conselheiro Lafayette depois. E a gente voltou em Conselheiro Lafayette para trazer a peça aqui por causa desse pastor, que já tinha recebido a gente lá em Juiz de Fora. Bem, fica o pastor Fernando. Aí a gente foi para Juiz de Fora. Então, a gente participou das apresentações e oficinas nas igrejas, né, lá de Juiz de Fora. E a apresentação principal, né, que a gente chama de principal, mas é a apresentação geralmente no sábado à noite, numa praça lá de Benfica, na Igreja Metodista de Benfica. A gente ficou na praça. Na rua mesmo, na praça. Na praça, na rua lá. Então, a gente foi lá, montou palco, montou cenário, tudo bonitinho, para essa apresentação. Aí, num dado momento da peça, começou um murmurinho, assim, uma movimentação atípica da peça. Porque, geralmente, quando começa a peça, ninguém está dando muita ideia, não. Mas aí, quando o cara começa a ver as luzes bonitas, começa a ver as atuações, o tipo de fala, vê que é uma peça bacana, a pessoa geralmente senta e para ver. E aí, aí fica um público bem de teatro mesmo, sabe? Fica um público que sabe, um público que sabe participar de peça. A sensação era essa. Apesar de você estar na rua, né? Mas você via as pessoas atentas ao que você está falando, né? Aí eu senti um burburinho meio diferente ali, sabe? E aí quando eu olho para baixo, eu estava no palco alto, em cima de uma cruz, que essa cruz tinha 3,25 metros de altura. Então ficava no alto dela, fixado no alto dela ali. Eles me amarravam lá em cima, eu ficava, e a minha atuação era toda ali, né? Preso ali. E aí começou assim, do lado, né, da cruz, assim, eu conseguia ver, lá abaixo do palco, uma pessoa endemoniada. E dando aqueles rugidos, aqueles gemidos, e o pessoal já começou a chegar para poder coisa e tal. E eu fui tomado pelo Espírito Santo ali e comecei a orar em línguas, cara. Mas peraí, eu estava atuando. Como que você atua e fala em línguas? Cara, o Espírito Santo é maravilhoso. Que eu ia falando em línguas, repreendendo o demônio, e parava de falar em línguas para falar a fala. Eu falava a minha fala e voltava a falar em línguas, repreendendo o demônio que estava ali do lado. Caramba. Cara, assim, uma experiência
fantástica. E o maravilhoso de tudo isso é ver a pessoa liberta ali. Uhum. Né? Doido para dar um glória a Deus, eu acho que eu dei um glória a Deus em línguas, porque eu não podia sair do contexto da peça. Né? Uhum. Então, assim, o Espírito Santo me conduziu nesse momento de uma forma tão bacana que as pessoas começaram a acreditar que aquilo fazia parte da peça. Uhum. Que ficou muito fluido. Uhum. Porque a peça, ela era assim. Não posso contar, não, porque senão nós vamos ficar uma hora falando só de como é que era a peça. Mas esse momento específico era Jesus pregado na cruz, que era o meu caso, tendo um diálogo com o diabo. Uhum. Como se fosse aquele diálogo dele no deserto. Entendi. Mas é um diálogo entre os dois. Então, o diabo o tempo inteiro questionando Jesus por que ele não sai da cruz, cara. O cara, sai da cruz, larga esse trem aí. E Jesus respondendo a ele esses questionamentos. Então, era um bate-pronto. Ele falava, eu falava. E, nesse meio tempo, conseguiu encaixar a oração em línguas, repreendendo o demônio do lado nosso. Caramba. Foi muito intenso.